o presidente decretou a expulsão daquele jornalista. E tecnicamente é possível? Tecnicamente é possível. Se um estrangeiro aqui pratica um ato atentatório ao interesse nacional, ele pode ser expulso do território brasileiro. É bem verdade que essa expressão ato atentatório ao interesse nacional é uma expressão muito subjetiva, muito vaga. O que é ato atentatório ao interesse nacional? É o presidente que vai dizer. É o presidente que vai dizer. E não pode o Supremo Tribunal Federal analisar o mérito dessa expressão. Se o presidente disser, isso foi um ato atentatório ao interesse nacional, decreto a expulsão do estrangeiro, o Supremo não pode dizer que o presidente está errado. Isso é um ato discricionário do presidente. O Supremo poderá apenas e tão somente analisar a regularidade do ato, a legalidade do ato. Não pode analisar o mérito daquela decisão do presidente. Tudo bem? E uma pergunta que eu faço para vocês. Mas e se o estrangeiro já tem família constituída no Brasil? E se o estrangeiro tem filhos no Brasil que dependam dele? Ou se tem cônjuge brasileiro com o qual ainda vive junto? Bem, meus amigos, olha o que diz o Supremo Tribunal Federal. Se essa pessoa, se esse estrangeiro já tem filho brasileiro, do qual dele dependa, ou se tem cônjuge brasileiro, não poderá ser expulso. É o que diz o Estatuto do Estrangeiro e é o que confirma o Supremo Tribunal Federal. Então não será expulso o estrangeiro que aqui tem filho brasileiro, que dele dependa, ou tem cônjuge brasileiro. Tudo bem? Bem, meus amigos, com relação àquele exemplo que eu falei para vocês, do jornalista do jornal americano The New York Times, o próprio presidente Lula, dias depois, revogou o seu próprio decreto de expulsão. E isso é possível. É o presidente quem decreta a expulsão e é o presidente que pode revogar esse próprio decreto de expulsão. Tudo bem? Falei de deportação. A retirada do estrangeiro que aqui entrou ou permaneceu irregularmente. Falei de expulsão, que é a retirada do estrangeiro que aqui praticou um ato atentatório ao interesse nacional. E quer saber uma característica interessante que vale para essas duas medidas, para esses dois institutos? Nesses dois casos, tanto na deportação quanto na expulsão, o estrangeiro poderá ser preso. O estrangeiro, em vias de ser deportado ou em vias de ser extraditado, ele pode ser preso. Prisão que é decretada por juiz. Nenhuma outra autoridade poderá decretar essa prisão. Tem que ser juiz. Mas uma prisão prevista no Estatuto do Estrangeiro, absolutamente possível, decretada pelo juiz, se necessária. Antes da expulsão ou da deportação, ele pode ser preso. E agora sim, chegamos no grande tema da aula de hoje. Diferente da deportação, diferente da expulsão, nós temos a extradição. Meus amigos, o que é a extradição? Fácil. Extradição é o envio de uma pessoa para outro país, para que lá ela seja processada ou cumpra pena. Então veja só, extradição é o envio de uma pessoa para outro país, para que lá nesse outro país, ou ela seja processada ou ela cumpra pena, seja processada ou cumpra pena. Exemplos não faltam. A Inglaterra pediu, porque pediu, durante muitos anos, a extradição do inglês Ronald Biggs, que havia praticado lá na Inglaterra o assalto ao trem pagador. E aí ficou, durante muitos anos, essa discussão, se o Brasil iria ou não iria extraditar o Ronald Biggs. Outro exemplo, o traficante Juan Carlos Abadia, que até bem pouco tempo estava preso no Brasil. Ele foi extraditado para os Estados Unidos. Outro caso também famoso, o caso da mexicana Gloria Trevi, uma artista de programas infantis no México,
que foi acusada de abuso sexual daquelas crianças. Veio para o Brasil e o Brasil extraditou essa moça para o México. Último exemplo, o banqueiro Salvatore Cacciola praticou supostamente crimes no Brasil e estava no Principado de Mônaco. E o Principado de Mônaco extraditou Salvatore Cacciola para o Brasil. Em resumo, isso é extradição. O envio de uma pessoa para outro país, para que lá nesse país seja processada ou cumpra pena. Atenção para uma primeira grande, gigantesca diferença entre a extradição e a deportação e a expulsão. A extradição, meus amigos, ela é bilateral. A extradição, ela é bilateral. Ou seja, um país pede e o outro país concede. É sempre assim. Enquanto a deportação é unilateral e a expulsão é unilateral, o Brasil expulsa se quiser, o Brasil deporta se quiser, extradição não. A extradição tem sempre dois países, um país pedindo e o outro país concedendo. E existem dois tipos de extradição. Existe a extradição ativa, é aquela que o Brasil pede a extradição de alguém. Foi o que aconteceu no caso do banqueiro Salvatore Cacciola. O Brasil pediu a extradição para o Principado de Mônaco. Essa é a extradição ativa. E além da extradição ativa, temos a extradição passiva. Extradição passiva é aquela em que algum país pede a extradição para o Brasil. Essa é a extradição passiva. Alguém pede para o Brasil. E é essa a extradição passiva a mais prevista na legislação brasileira. É aquela que mais cai no exame da OAB, é aquela que mais cai nos concursos públicos, a extradição ativa. Pergunto para vocês, brasileiros poderão ser extraditados? Nós vimos que só o estrangeiro pode ser deportado. Só o estrangeiro pode ser expulso. E a extradição também recai sobre brasileiros? Meus amigos, em alguns casos sim. Em alguns casos, o brasileiro pode ser extraditado. Atenção para a seguinte observação. Essa é clássica nos exames de OAB. Brasileiro nato pode ser extraditado? Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Brasileiro nato não. Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Por exemplo, os Estados Unidos pediram a extradição de Fernandinho Beiramar, que talvez, pela prática de algumas infrações, tenha resvalado na competência americana. Por isso os Estados Unidos pediram a extradição de Fernandinho Beiramar. E eu pergunto, o que o Brasil respondeu? Não. Fernandinho Beiramar é brasileiro nato. Fernandinho Beiramar é coisa nossa. Fernandinho Beiramar não pode ser extraditado, assim como nenhum brasileiro nato não pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado? Eu pergunto para vocês. Bem, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em dois casos. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em dois casos. Primeiro caso, por crime anterior à naturalização. Então, brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime anterior à naturalização. Vou dar um exemplo. Imaginem que um estrangeiro lá no seu país de origem pratica vários crimes. Lá no seu país de origem, ele é um assassino sanguinário. Ele mata os próprios pais, só para poder ir no baile dos órfãos. É um assassino cruel. E vem para o Brasil, e aqui ele se naturaliza brasileiro. Pois bem, por aqueles crimes praticados antes da sua naturalização, ele poderá ser extraditado. Outro caso também, que podemos extraditar um brasileiro naturalizado: tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E aí, não importa o tempo, se foi antes ou depois da naturalização. Por tráfico de drogas, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Imaginem, um brasileiro naturalizado vai à Disney nas férias e lá vende drogas para as criancinhas. Auxiliado pelo Mickey, vende droga às criancinhas. Por tráfico de drogas,